Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Você Crê? Eu creio no Deus Todo-Poderoso que fez o céu, a terra e o mar. E é esse Deus que será glorificado aqui, através dos testemunhos dos nossos irmãos em Cristo, que vão compartilhar aqui conosco. Já curte bastante, já compartilha. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. E eu gostaria de agradecer, a Deus pela oportunidade. Porque Deus colocou esse projeto no meu coração, não é meu, gente. Deus chamou-me e num certo dia falou que eu tinha que produzir isso. Então estou aqui diante de Deus como instrumento somente, porque eu não sou nada sem a presença de Deus. E eu estou muito feliz mesmo pelo que o Senhor fez esses últimos dias. Então fica aqui conosco e assista essa experiência de fé que nós iremos compartilhar. Já estamos aqui com o nosso convidado, o pastor. Já seja muito bem-vindo, pastor Wesley Thomas, Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela oportunidade, pela honra de estar aqui conosco, tá bom? Amém, muito obrigado, irmã Antônia. É uma honra para mim também, um prazer enorme estar aqui com a senhora nesse primeiro, Primeiro. Que bênção, me sinto honrado por isso. Glória a Deus. E eu já quero começar fazendo uma pergunta, do início de tudo, como foi que Deus lhe chamou, desde quando, Era criança, já era adulto, como que foi esse processo de conhecer Jesus? Olha, foi uma experiência muito rápida, já sabe? Foi assim, eu com 4 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai tinha problema com vício, de droga, bebidas, e aí minha mãe se separou, decidiu largar, abandonar, deixar ele pra lá, e foi morar com meu avô, e foi uma experiência difícil no começo. Mas o que aconteceu? Minha mãe foi visitar uma tia minha, no bairro Ulisses Guimarães, bairro da Zona Leste. Sim. E aí foi no culto, numa igreja. Chegando nesse culto, minha mãe gostou muito, e ela ganhou um presente, ela ganhou uma casa do pastor Serafim. Na verdade, ele não deu para ela, ele cedeu para ela. Sim. E levou a gente para lá, tinha 4 anos de idade na época. E foi interessante porque eu não tinha nenhuma experiência, cresci num lar que não tinha Deus, não tinha Jesus. Mas minha mãe insistia com isso, me levando a gente para a igreja. Comecei a trabalhar na época no SESI, na escola. E era só você? Eu e outro irmão, sim. Daniel. Sim. Ele é mais velho que eu, 3 anos. Tá. E aí me levou para a igreja, insistiu, e eu não gostava. Não gostava porque era muito cansativo. E criança, não tinha um departamento na época infantil pra gente na época. Mas foi interessante porque eu fui pra igreja meio que forçado. Nossa! Minha mãe forçava mesmo. Já brigava, pegava pau, cinto. Eu ia pra igreja, dormia na igreja, mas tinha que estar lá. Eu dizia, eu vou só pra dormir. Vá dormir, mas vai pra igreja. A gente pensa muito que as crianças vão pra igreja, mesmo que dormem lá no banco. É verdade. É importante isso, porque tá ouvindo a palavra. E aí, eu lembro-me que foi assim que eu conheci Jesus. Não me entreguei para Cristo ainda. Sim. O episódio da minha conversão, de fato, foi quando eu tinha 11 anos de idade. Dia 28... Você já tinha, um certo conhecimento, já frequentava, Frequentava. Minha mãe forçava, vocês vão pro céu comigo. E como foi, assim, como foi essa experiência, assim, de eu ter aceitado Jesus? Como aconteceu? É engraçado. Por quê? Porque foi o seguinte... Eu sempre tive, na época, quando era criança, adolescente, medo de chuva. Quando o tempo fechava, se formava, meu Deus. Por isso que eu ficava ouvindo o pessoal falar, os vizinhos contando, que dava chuva, que arrancava telhado, derrubava a casa. Essa casa era de madeira. E um dia, foi dia 28 de outubro de 98. O tempo começou a fechar. E os amigos da frente de casa começaram a jogar bola. Eu falei, mãe, deixa eu jogar bola agora, tá? Ele disse, não vai não. Não vai porque vai chover e não tá certo isso. Isso aí comecei a ficar chorar, querer jogar bola e tal. E, irmão, o tempo fechou. Nossa. Quando o tempo fechou, eu disse, olha, vai chover, deixa eu tomar banho, brincar na chuva. Eu disse, mas se der relâmpagos, tal, trovões e tal. Aí começou a ficar pensando naquilo, fechou, irmão, começou a chuva. Uma chuva, um vento forte. E a casa começou, o telhado começou a querer arrancar, as janelas começaram a balançar, a casa a balançar. Me deu um desespero, eu fui para debaixo da mesa. Sim. E embaixo da mesa, eu comecei a chorar e disse, Deus, se a casa da minha mãe não cair, se o Senhor deixar a gente aqui, vivo, eu gritava, eu já saio dessa mesa aqui crente.
Hoje eu vou te aceitar, vou entregar minha vida para o Senhor e prometo que o Senhor pode contar comigo na tua obra, que eu vou ser crente a partir de hoje. Foi só terminar minha oração, a chuva passou. Eita, Minha mãe disse, Pai do Senhor. Disse, ela ouviu. E cá estou. Glória até a hoje. Deus. Aprendi a tocar com 11 anos de idade, comecei a tocar na igreja com 11 anos. E deu certo. Deus mandou temporal para que eu me convertesse naquela dia debaixo da mesa. Nossa, e com 11 anos, né? Um pré-adolescente, né? Como que foi assim na questão na escola? Se eu sofria muito preconceito por se ter, né? Decidido ser fiel, né? Seguir o caminho do Senhor. Como que foi nesse decorrer da sua carreira, né? Na fé, para se manter fiel? Você sofreu muita tentação, muitas propostas indecentes? Até porque é o seguinte, primeiro que eu morava num lugar muito complicado, né? Que a maioria das pessoas que hoje me vê na rua diz, rapaz, é um milagre, tá firme, tá vivo até, né? Porque uns foram presos, outros foram mortos, mataram, droga, vício, muita coisa. Eu nunca tive problema com isso, porque como minha mãe era muito exigente com a gente, né? Rígida até, não deixou. Apesar que meu outro irmão ainda teve muito problema com droga, com vício, mas eu sempre tive esse medo desse tipo de coisas, né? Eu tinha muito medo de polícia, eu via a polícia de lá e chorava. Então, na escola foi o seguinte, graças a Deus, por exemplo, hoje na igreja que eu sou pastor, vai muita gente que cresceu comigo. Os que estão vivos e tal, né? Mas na escola sempre, desde a primeira série até todo o ensino fundamental, eu sempre fui líder de classe. Era uma bênção. Lembro que uma vez que a professora faltou, a professora Juvenir, foi na 4ª série, que ela faltou, ela dizia assim, um dia eu quero que o Wesley fale sobre religião aqui pra gente. E no outro dia ela faltou. E aí o diretor, todo mundo indo embora, ele disse, não, diretor, a professora não vem hoje, mas mandou um recado que o Wesley vai hoje dar aula. O irmão me tremia todo. Meu Deus, só tinha gente terrível, que bagunçava, né? Gente que usava droga e tal. E aí, disse, vamos embora. Me tremendo todo na época do giz, né? Aquele quadrozão. Uhum. E aí eu dei aquela aula, todo mundo, o Espírito Santo desceu naquela sala aquele Glória dia. a Deus. Todo mundo ficou atento, o diretor olhou assim, pelo vitrô, ficou admirado com aquilo que viu. E depois daquele dia, graças a Deus, sempre fui honrado por Deus. Sempre fui assim, sempre no meio das bagunças, das propostas, sempre a gente tinha cuidado, né? Sempre tem aqueles que se adiantam. Um tremor a Deus, né? Sim, sempre tem aqueles que faz proposta pra gente. Mas eu sou muito feliz por dizer que até minha esposa hoje foi minha primeira namorada. Olha que bom. Para a glória de Deus. Nossa, hoje em dia é difícil, né? Eu imagino quem tem problema também, tipo, eu nunca usei droga, nunca fumei, nunca bebi. Devido à minha mãe, apesar de trabalhar o dia inteiro, eu ficar o dia todo em casa, mas Deus escolheu. E eu tive um problema comigo o seguinte também. Eu tenho isso comigo. Pode ser uma percepção só minha, não sei, mas de assim, quando eu aprendi a tocar com 11 anos de idade, eu andava atrás de quem tocava. Tipo assim, é óbvio que você se aproxima daquilo que você se identifica. Sim. Então eu queria tocar logo. Então eu andava atrás de quem tocava, dormia com meu violão. Não aprendi a tocar violão de jeito nenhum. Não conseguia aprender a tocar violão de jeito nenhum. Quando uma vez eu vinha do monte, o meu violão que eu troquei no tênis que minha mãe me deu, eu troquei no violãozinho, eu vi saindo do monte, no sítio do pastor Messias Barbosa. Saudoso pastor Messias Barbosa. Inclusive tem a rua da igreja do Tempo Centro, né, o nome dele. Eu vim do monte, eu com o pastor Antônio Silva, e eu chorando, Deus, eu queria aprender a tocar violão, eu queria tocar para tocar na tua casa. E o pastor Messias Barbosa, 5 da manhã, tocando o teclado dele assim, olhou para mim e disse, o último aí que está saindo do monte, vem aqui perto de mim. Citou assim como estamos aqui agora, disse, jovem, Deus mandou te esperar aqui. Porque hoje, toda vez que tu vai tocar, o pastor manda tu parar de tocar, toda vez que você está no altar, ninguém quer cantar quando você está tocando. Mas a partir de hoje, Deus abre os teus ouvidos espirituais. Você vai tocar na minha casa. Eu chorei muito. Ele falou, pega o violão. Vamos afinar esse violão. Aí ele cantava engraçado, né? Aí pegava o teclado, eu vou tocar aqui, você me acompanha aí. Então, eu usei isso também para servir a Deus. Né? Na obra do Senhor, com 11 anos de idade. Aí pronto. Foi até uma distração, né, que Deus colocou ali, uma distração que o senhor pudesse focar e não ir para outros caminhos também. Isso que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Um hobby, né? Isso. O que eu fiz? Eu pensei, aprendi a tocar agora. Aí quando eu ia para casa dos parentes, na fazenda, no sítio, vamos cantar música. Aí dizia, mas eu vou ter que tocar. Aí me chamava para tocar. Irmão, olha o que eu vou falar, parece ser um pouco de heresia, mas eu creio nisso. Toda vez que eu ia tocar,
algo que não era para Deus, eu passava mal. Me dava um mal-estar, eu ficava ruim, sabe? Eu ficava ruim. Aí a minha tia, que já era afastada dos caminhos do Senhor, dizia, sabe o que é isso, meu filho? É que Deus te escolheu. Tu não presta para ser do mundo. Tu só serve se for para servir a Deus. Aleluia. E eu dizia, uma vez cheguei em casa e disse para minha mãe, mãe, Deus é um ditador. Deus que a senhora serve é um ditador. Sabe, ele me obriga a ser crente. Eu não quero isso para minha vida. Minha mãe disse assim, sabe o que é isso? É que não foi você que escolheu ele. Foi ele que te escolheu. Eu te coloquei no altar com 4 anos de idade. E disse, Deus, ele não é meu. Ele é seu. E eu sei que Deus me chamou. Muitas propostas vieram. Namorico na escola que queriam, sabe, distrair, algumas coisas assim. Sim. Mas eu disse, não, vou me conservar. E aí... Na verdade, a gente precisa decidir, né, pastor? Decidir Sim. o nosso futuro. Eu quero ser assim e vou ter o fim na minha decisão. Não é fácil, né? Porque eu vi alguém dizer assim, o mundo não tem nada para oferecer. Tem sim. E tem muita coisa. Tem muita coisa. Só que a gente decide não, né, É verdade. viver as coisas do mundo, né? E como que foi esse processo do seu chamado, né, ao pastorado? Como que começou esse processo do chamado pastoral na sua vida? Eu sempre tive vontade, sempre gostei de fazer a obra de Deus. Sempre, sempre, sempre. Tinha até problema na escola porque faltava muito negócio, porque queria estar em monte. Rapaz, eu uma vez apanhava até. É mesmo. Minha mãe dizia, você tem que estudar. Eu disse, tudo bem, mas eu gostava. Vai ter oração onde? Tá, tô dentro. Vai ter monte, tô dentro. Tudo que era de monte eu estava no meio. Você O gostei de... senhor era adolescente. Adolescente, meus 11 anos, né? Uhum. Então o que acontece? Com 15 anos de idade, uma pastora, como aqui a igreja que eu congregava, ela comanda, a sede central era aqui, uma pastora de Triunfo precisou fazer uma viagem, ficar 30 dias fora. Precisava enviar alguém para lá. Eu tinha 15 anos, nem batizado nas águas eu era, porque a igreja que eu pertencia, só batizava com 18 anos se tivesse kit com o exército. É uma regra que eles têm, acho que até hoje, eu não sei, mas eu acho que até hoje. E aí, eu então aceitei isso. Aí a pastora perguntou, jovem, tu tem fé, tu tem coragem, tu tem fé de ir lá para Triunfo, ficar lá 30 dias cuidando da igreja de lá? Falei, mãe, é um sonho, minha vontade é que eu quero mais na minha vida. Sua mãe deixa? Minha mãe disse, olha, se for 30 dias eu deixo. Então eu tô dentro. Começou assim. E aí, na verdade, o chamado, ele começa, eu acredito, a partir da hora que você se dispõe. Sim. Eu disse, eu quero. Então tudo que era, tinha condição na igreja, Foi acontecendo. eu estava no né, meio. pastor? Tinha vigília, eu estava no meio. Tudo eu estava no meio, eu me envolvia. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito a pessoa nova convertida, qualquer outra pessoa que quer servir ao Senhor, é se envolver. É verdade. Então eu me envolvia. Mesmo que eu não fizesse nada, não estava ali, isso aqui é água, não está construindo, isso aqui é água, o senhor quer que eu passe manteiga no pão para o senhor, isso aqui é um cafezinho. E aí essas coisas o pastor ficava observando, a pastora olhando e disse assim, você tem coragem de ficar 30 dias no interior para mim? Eu falei, tenho. Aí ela me deu uns 5 quilos de arroz cortado pelo meio, então não era nem 5 quilos, me deu um pouquinho de café assim, mas vocês tinham básica das básicas. Eu falei, irmã, você consegue mandar algum jovem comigo também para me auxiliar? Aí tem sim, irmão, outro jovem foi comigo. E aí foi uma experiência, com 30 dias, quando ela chegou de viagem, ela disse, meu Deus, os irmãos não querem mais que você vá embora de lá. Olha que bênção. Conseguiu fazer um banheiro na igreja, que não tinha banheiro, aí os irmãos se reunindo, só que eu não dizia a minha idade, tinha vergonha. Porque tinha irmãos muito mais antigos lá, né, tinha medo de falar e tal, coisas da minha cabeça, coisa boba da gente mesmo. E aí de lá, vim para Porto Velho novamente, assumi ainda com 15 anos uma igreja no quilômetro 13, com 16 assumi uma igreja aqui no bairro Agenor de Carvalho, que foi lá que eu conheci minha esposa. Olha E aí. todo ano ia para uma igreja e foi a bênção de Deus. Então, agora que eu comecei a dirigir congregações, né? Sim. Então, com 16 anos... Chamado, né? O isso. início, né, de tudo. Isso aí o pastor me chamou e falou, olha, você precisa ser batizado nas águas. É tanto que no dia do batismo eu batizei junto com irmãos que eu dava ensinamento. Meu Na Deus. fila eu batizei, alguém perguntou, pastor, você vai batizar a gente? Eu falei, não, eu vou ser batizado. Foi interessante essa Como que experiência. Deus faz, né? Assim, quando Deus quer usar, nada impede, né? Porque a igreja tem as suas normas, mas pelo seu chamado, Deus burlou as regras, né? O Senhor foi chamado e o Senhor fez o mover que Ele queria, né? Nossa. E eu tenho um pensamento seguinte, às vezes a gente pensa assim, olha, quando Deus quer te abençoar, não saia do lugar da bênção, tá certo? Correto. Porém, quando Deus também quer abençoar, que Ele te procura, que Ele vai até onde você está, como Ele foi na casa de Davi. Davi não estava lá na casa. É verdade. Aí ele disse, onde está esse filho aí que está faltando? Ele disse, está no campo e tal. Não se assentaremos enquanto isso não estiver na mesa. Então, quando Deus tem um chamado,
Ele vai onde você está, te puxa lá e te E pega. você está na posição também, né? Na posição, Tem isso. que A estar posição de temer ao Senhor, servir ao Senhor. Sim. E o chamado. E Deus te atrai. Deus te chama naquilo que mais te atrai. É verdade. E aqui, fora do ar, a senhora me disse algo interessante. Que a senhora começou a observar algumas coisas que lhe chamou a atenção. Deus, quando chamou Moisés, ele mostra uma sarça, chamando a atenção de Moisés para aquilo. Então, eu creio que Deus chamou minha atenção com um instrumento. Que eu amava. Quando eu via alguém tocando, eu ficava louco por aquilo. E Deus me abençoou nisso. Quando eu vi, minha primeira pregação que eu vi alguém pregando, eu estava... Eram os cultos que a Igreja Assembleia de Deus fazia no SESI. E eu ouvi de longe da casa, aquele som bem alto. Eu disse, meu Deus, que pregação linda. Eu quero pregar. Então vai atraindo a gente, né? O chamado de Deus. É verdade. E o senhor conversando, né, com a gente, o senhor falou que o senhor era de um ministério e Deus te levantou para abrir um novo ministério. Como que foi esse processo? 23 anos de idade, eu comecei a orar a Deus, sabe? O que aconteceu? Aos 18 anos eu casei. E com 23 anos, eu comecei a orar a Deus porque o meu coração começou a se entristecer com muitas coisas. A igreja que eu estava é uma bênção. É uma bênção. Se tem uma coisa que a igreja que eu estava me ensinou, foi a orar. O meu líder foi o missionário Davi Miranda, da igreja Deus e Amor. Um homem de oração. Às 6 da tarde, todo dia, minha mãe podia estar onde fosse. Ela dizia, se arrumem e vamos para a oração. Eu dizia, mãe, essa corneta aí, tocando, esse disco, isso é gravado, o homem nem está orando. Tá, nós vamos orar. Então me ensinou muito a orar. Então com 23 anos de idade, eu orava a Deus. Não tinha tanta experiência teológica, me despertei para a leitura de livros depois de 23 anos, fazia meus cursos teológicos e tudo mais. E aí, eu conversei com minha esposa, eu disse, olha, meu coração está muito triste, sempre tive um coração filantrópico de ajudar e tal. Eu disse, nós vamos para a Igreja Assembleia de Deus. Vamos se unir à Igreja Assembleia de Deus. Ela disse, nós vamos orar. Aí eu e alguns irmãos, para dizer, irmãos, eu estou de saída. Isso o senhor já pastoreava? Já pastoreava. Só que não fui ungido a pastor. Eu era ungido a um obreiro cooperador, que cooperava, né? Sim. Apesar que o pastor coopera, o diácono coopera, mas eu era obreiro. Mas na igreja que eu estava, um obreiro dirigia a igreja. Então eu era uma espécie de pastor, mas não é conhecido pelo ministério. Então, eu, com 23 anos de idade, no dia 29, eu completei 23 anos, e no dia 30, eu falei para os irmãos assim, irmãos, quer dizer, alguns dias anteriores eu falei, irmãos, eu vou me unir a outro ministério. Choramos muito nesse dia, os irmãos, 16 irmãos dentro de uma sala, avisei os irmãos que eu amava, meus amigos, e avisei a eles. Quando eu falei assim, eles disseram, pastor, seria melhor a gente se reunir debaixo de um pé de árvore, brincando, né? Pra gente orar junto e tudo. Eu disse, nós vamos orar. Deus vai dar a direção. Então, Deus falou comigo, assim, eu senti forte, sabe? Comecei a orar, buscar a Deus. E aí, eu falei com minha esposa, eu tive uma visão de Deus. Ela disse, eu sei o nome dessa visão. Eu disse qual é? Ela disse, Nova Aliança com Deus. Sem condições, trabalhava, era funcionário da rádio também. E eu disse, mas vamos ser demitidos. Como nós vamos viver? Como vamos viver? E ela disse, olha, teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Teu povo é o meu povo. Onde você deitar dentro contigo. Digo, então vamos embora. E aí comecei o trabalho com 16 irmãos. Mas foi eu, minha mãe, minha esposa. E aí os irmãos traziam cadeira de casa. Uma igreja bem pequenininha. E olha, daí passou uma semana depois, fui ungido a pastor Roberto, também que Deus já levou, do Candeias. Fui ungido a pastor nesse dia. E graças a Deus, muitas dificuldades enfrentamos, né? Durante esses 12 anos. Mas Deus tem nos ajudado até aqui e tem nos honrado poderosamente. Nossa, é maravilhoso, né? E esse processo, o senhor falou que aos 18 anos, né, o senhor conheceu sua esposa, né? Como que foi? Como que foi esse encontro com ela? Né? Como que foi esse processo? Conheci ela através de um amigo, que congregava junto comigo.
É muito engraçado isso. Mas quando ele falou dela pra mim, ele estava interessado por ela. E eu reconheci. Aí quando ele falou, já estava envolvido meio que com ela. E eu olhei pra ela e disse, não, mas eu vou orar a Deus, né? E aí depois ela chegou a ter um relacionamento com ele. Aí separou. Eu estava orando porque me ensinaram o seguinte na igreja que eu congregava. Crente não namora, crente ora. Aí depois casa para namorar. E aí eu fiquei muito amigo dela, mas orava a Deus, eu tinha muito medo, sabe? Meu medo era o seguinte, meu Deus, eu quero ser pastor. E se eu casar, um dia eu divorcio? Meu Deus, misericórdia, esse medo, né? Sim. Que eu sempre quis. Acho que passa em qualquer coração, né, esse desejo, né? Esse medo de casar e passar por uma decepção dessa. E o que eu fazia, irmão Antônio? O que eu fazia? Eu dirigia a igreja do 13. E aí, lá nessa igreja, não dava ninguém. Só era eu e o irmão que eu levava, de bicicleta. O que eu fiz? Como eu gostava da Neide, disse, eu tenho que primeiro ganhar a mãe dela, que a mãe dela era bem, sabe? Aí eu convidava a mãe dela para pregar. E a mãe dela vinha pregar. Ela era bem, aquela pregação de João Batista, né? Raça de víboras. E ela pregando. E eu me lembro que ela parou na pregação e disse, aqui tem uma pessoa que Deus está me revelando que hoje ele concede o desejo do teu coração. Eu disse, é eu. Falei pro irmão, não levanta tua mão. Fui pro altar, quando terminou o culto, ele disse assim, pastor, é filha dela, tu vai casar com ela. Eu disse, rapaz, fica quieto. Quando eu falei pra Neide, eu quero me casar com você. Eu falei assim, eu posso falar com a sua mãe? Na hora ela não disse assim, não, ela disse assim, jovem, nós vamos orar. Me deu um prazo, eu preciso orar. Aí eu pensei, meu Deus, ela vai dizer não. Só que ela disse que ia orar e fui pro monte, né? Aí assim, eu gostei de orar também, para estar no monte. Fui orar, busquei a Deus. Ela me pediu 30 dias. Com menos de uma semana. Na segunda semana ela ligou dizendo, olha, minha mãe concordou. Eu disse, mas já tinha ganhado a mãe dela já antes, né? Concordou. Eu tinha 17 anos já. Foi isso. 10 meses orando. 1 ano orando. Aí, quando completou 1 ano, nós noivamos. Foi com 18, aí, 1 ano, 10 meses depois de noivado, de noivos, casei. E interessante que um dia antes, nós casamos no cartório sexta, e no sábado foi a festa. A religiosa, né? A cerimônia religiosa. Sim. O que aconteceu? Eu tinha medo. Esse meu medo era terrível. Esse meu Deus disse, se eu casar com essa irmã, meu Deus do céu, ia dar errado. E eu vou fazer a prova com Deus. Na quinta-feira, eu vindo do monte, eu deitei no chão, coloquei o colchão no chão para mim, para o meu amigo chamado Maximiliano. Eu sei que vai chegar para ele lá esse podcast aqui. Eu deitei e disse, Deus, amanhã eu vou assinar meu casamento. Vou no cartório. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não posso ser envergonhado. Eu quero que o Senhor me dê um sinal aqui agora. Se esse casamento é de Deus ou não é. E aí eu fiz, Senhor, vou te pedir algo aqui muito difícil. Para mim, assim, que é complicado, mas é simples, mas é complicado. Eu quero que o Max, sem perceber, me dê 3 chutes na minha perna. Uma coisa simples. Irmão, aí ele deitou do meu lado assim, fechei a boca e ele chutou. Pá, digo, glória, confirmou a primeira vez. A segunda demorou um pouco. A terceira, disse Deus, eu tenho que ir pro cartório daqui a pouco. Já está amanhecendo igual Jacó. Está amanhecendo e nada de me dar um sinal. Faz ele me dar um sinal, Senhor. Me dê esse sinal aqui agora. Já amanhecendo, ele olhou para mim e disse, tu dormiu? Tu não dormiu? Vai dormir, rapaz. Pum. Digo, glória a Deus, eu levantei, me arrumei e fui pro cartório. E hoje, nesse dia de hoje, eu estou completando 17 anos de casado com a Neide. Glória a Deus. A minha primeira namorada, que estamos juntos até hoje. Temos 3 filhos. A Wendell, de 15, a Ellen, de 11, e o David, de 8. Família linda, hein? 3, olha que bênção. Que bênção. E como foi esse processo, assim, de decidir, né? Quantos filhos teriam, né? Como que foi? Vocês oraram pedindo o sexo do bebê ou não? Deixou Deus mandar vir como ele queria? Como que foi esse processo de se tornar pai? O nome do podcast é? Você crê. Você crê. É uma pergunta, né? É uma pergunta. Irmão Antônio, interessante.
Quando eu casei, minha esposa não ficava gestante. Eu disse, mas fica grávida, o que aconteceu? E ela nem reclamava de nada, normal. Fiz um exame. Fui diagnosticado com varicoceles. E aí, o doutor Adriano Calçado, né? Me acompanhou. Ele fez cirurgia também. Olha aí. E aí, ele disse, pastor, cirurgia. Fiz a cirurgia. O que eu pensei? Eu quero ter filho logo. Eu quero ficar velho e os filhos me acompanhando. E aí, fiz a cirurgia. No outro mês ele disse, agora eu vou fazer outro exame para saber se você pode ser pai. E aí, eu nunca levei esse exame para ele. Levei 3 meninos depois. O resultado do exame. Levei agora, pouco tempo. Então, o que acontece? Tudo programado. Senhor, oramos a Deus. Eu queria um menino. O Senhor me deu um filho, me deu um homem. Não veio. Sem condições nenhuma. Deus deu a menina, a Wendley. Aí depois, Senhor, me deu a menina. Não me deu um homem agora. De novo, menina. Aí o terceiro, eu fui pro joelho. Eu não só pedi, mas eu busquei e bati na porta. Fiz um voto com Deus. Senhor, me dê um filho homem. E aí eu fui com o doutor Eli Camussa, nosso amigo. Falei, doutor, primeiro ultrassom. As minhas filhas, nenhuma ultrassom apareceu, só quando nasceu. Mas eu queria que o senhor me ajudasse aí. Ele falou, vamos lá, pastor. Ele bateu o primeiro ultrassom e disse, olha lá pro telão. Eu olhei, ele escreveu, pirulito. Meu Deus, foi uma festa. Diz, Deus realizou o desejo do meu coração. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Ele realmente realiza os desejos do nosso coração quando realmente nós nos posicionamos, né, diante dele, né? E fazemos o que ele deseja. Eu tenho aprendido nesses últimos tempos que primeiro nós temos que realizar os sonhos dele, para que depois ele venha realizar os nossos. Sempre foi assim na Bíblia, né? Me dá primeiro a tua alimento o profeta, depois ele traz teu peixe, depois come o meu peixe. Só que às vezes a gente lê na Bíblia, a gente pensa assim, não, acho que comigo vai ser diferente. Não, se a Bíblia está dizendo, com a gente também vai ser assim. Não mudou. E às vezes a gente procura outros meios, outras coisas de tentar realizar os nossos sonhos e às vezes Deus não permite, fecha as portas, porque ele deseja que primeiro a gente realize os sonhos dele. E eu também só estou aqui para realizar o sonho de Deus que colocou no meu coração, né? E então, assim, pastor, e eu quero também fazer uma pergunta sobre o ministério, assim, experiências que o senhor viveu nesse decorrer, né? Que o senhor foi chamado tão cedo, né? Então, o senhor tem muitas experiências para contar, né, conosco, para nós, como que foi. Conta uma experiência para nós, algumas experiências. Eita, eu sou contador de história. Olha. Eita, eu tenho história de A a Z. E como pastor, acho que todo pastor tem muita experiência. Sim. Né? Mas minhas primeiras experiências foram de abandono. Nossa. Porque o que acontece? Muita gente se aproxima de você e tem gente que começa a lhe idolatrar. E quem idolatra, ele está idolatrando uma expectativa de querer algo de você. E o ser humano não tem jeito. Não vai dar resultado que a pessoa espera. E com o tempo, essa pessoa que idolatra, vou usar esse termo, sei que é um pouco forte, essa pessoa ela começa a perceber que você não tem o que ela espera. Né? Porque só quem pode realizar uma obra na vida de alguém e ser perfeito é Deus. É verdade. E muita gente também se aproxima de mim, como se aproxima de qualquer outra pessoa, por intenção. Né? Outras vezes não, outras vezes se aproximam pensando também em somar e ajudar. Só que quando vem as crises, acontece que aparece Orfa e Ruth. Aquele que abraça e beija, continua sendo até amigo, assim amigo, mas distante. E aquele que diz assim, estou contigo até o final. Então no começo da obra, muito desprezo e abandono. Porque você traz aquele povo, sabe, tem aquele povo com você, mas que quando começa as coisas a se ajustarem, arrumar ali, então começa, quem vai ficar, fica, quem não é para ficar, começa a sair fora. E na vida também é assim. Mas essas experiências são muito difíceis, sabe? De você estar no trabalho, estar na obra e começar a invertir em pessoas, confiar, daqui a pouco virar as costas, daqui a pouco ele abandonar. E assim, e parece que quanto mais as pessoas que você ajudou, foi a que mais ele abandonou. Que ele abandonaram, né? Mas isso, só que o tempo vai passando e você vai aprendendo. Hoje em dia, é por isso que eu digo para os meus companheiros pastores, o frontal saiu. Eu digo, meu amigo, isso é a coisa mais normal e comum numa igreja que existe. E o problema não está neles, está na gente em confiar. Porque esse tipo de relacionamento somos nós que procuramos. Então nós deveríamos decepcionar com nós mesmos, não com quem nos abandonou.
Porque foi nós que procuramos isso. Porém, eu aprendi com Deus que são como pessoas entrarem e sair da nossa vida. E aí, o que acontece? As experiências de igreja, de ser pastor, além do abandono, comprar briga. Eu sou um pastor que me envolvo muito. Assim, alguém chega no meu gabinete, pastor Wesley, eu problema no meu casamento. Vamos lá junto. Vamos dar as mãos junto. Eu me lembro de uma vez, é até engraçado dizer isso aqui agora, um irmão falou para mim assim, pastor, minha esposa não me quer mais não. Ela não me quer mais, só que eu só acredito que ela não me quer mais se o senhor for lá em casa agora. Vai vendo essa história. E se o senhor for lá em casa agora, e ela falar na sua frente que não me quer, eu acredito. Eu disse, irmão, não vou não. Vai, Deus está mandando o senhor ir. Logo esse argumento. Deus está mandando, Deus está falando, Deus está com o meu coração, leva ele. Sim. E eu fui, irmão. Quando chegou lá, trancou a porta. Falou, amor, vem aqui, o pastor quer falar contigo. Ela não vinha. Aí ele gritou, se tu realmente não me quer, vem falar aqui na frente do pastor. Aí ela veio. Rapaz, ela veio. Chegou lá e disse assim, pastor Wesley, eu amo muito o senhor, mas eu não quero mais esse homem. Aí começou a falar mal dele, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Aí ele disse assim para ela, repete. Aí ela, eu repito, pastor, eu não quero mais ele, eu vou divorciar, Ele falou assim, então eu vou matar todo mundo agora. Meu Deus. Eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus, tu me trouxe aqui para me matar. Aí começou a quebrar tudo. Pegou a televisão, jogava no chão, quebrou tudo. O pai, ela gritava, pastor, fazer alguma coisa. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? E aí começou a correr dentro da casa, e aquele horroroso todo. E o Thiago foi querer pular o muro mais alto do mundo, a porta tudo fechada. Eu disse, meu Deus, e agora? E ela começou a entrar de mim. Digo, mas era para a senhora falar, pelo menos que sim, para falar que não. Eu escutei barulho de faca. Disse, ele vai pegar a faca. Aí eu, na hora, porque o medroso, ele corre, ele encara logo. E disse, Deus me dá força. Eu gritei, o sangue de Jesus tem poder. Sai daí, espírito da morte. Aí me agarrei com ele, aí ele começou a chorar. Esse pastor me perdoe. Quando eu vou saindo, os dois se abraçam, começam a chorar e diz, não vamos mais separar, não vamos mais divorciar. Disse, olha só, cada experiência louca, sabe? Já vi também milagres, bênçãos, coisas tremendas operar. Esses 12 anos, olha, eu digo para os irmãos para eles não se acostumarem, porque milagres, muitas das vezes, podem se tornar coisas naturais. E realmente Deus tem operado muito. Sofrimento. Olha, mudei de casa nesse período que eu sou pastor 23 vezes. Nossa. Morava aqui, dificuldade, mudava para outra dificuldade, mudava para cá, dificuldade, não conseguia. Eu lembro de uma vez, eu estava na casa assim, comendo, minha mãe disse para mim, Wesley, acho que essa casa é larga. E será, mãe? Eu acho que essa casa aqui, ela é baixa. Aí começou a chover. E eu almoçando, ó. Irmão, começou uma chuva. Uma mãe disse, está enchendo, Wesley. Minha mãe começou a chorar, e agora? Minha mãe colocava pano embaixo da porta e disse, não adianta colocar, não adianta, mãe. Mas faz alguma coisa de fazer o quê? Eu falei, se a água não chegar aqui na mesa, tá tranquilo. E aí eu comecei a continuar comendo. Irmão, quando eu pensar que não, eu vi a cachorra passar assim, a cachorrinha passar na cozinha nadando. Eu disse, meu Deus, que sofrimento. Eu liguei para o do prédio e falei, olha, da casa, eu falei, alagou tudo. Ela disse, é só sair daí, pastor. Foi só ir embora. Meu coração ficou tão triste, ó. Falei, meu Deus. E uma pastora chamada pastora Etelvina. Liguei para ela, eu fui na casa dela, tudo molhado. Ela disse, pastor, tem um lugar para o senhor ficar. Vai lá, quando o senhor tiver condição, eu pago o aluguel. Por enquanto, pode ir para lá. Me ajudou, devo muito a ela. Me ajudou. Deus sempre provê. Deus sempre provê. Deus prepara tudo. Deus encaixa tudo. Eu sempre digo uma coisa, Deus te prova naquele que mais vai te abençoar. Deus me provou, irmã Antônia, nessa situação de casas. E hoje, eu sou um vendedor de casa. Olha aí, glória a Deus. Eu sou construtor. Eu não pego mão na massa, eu não, sabe? Uhum. Mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu construo casa e vendo casa. Naquilo que mais Deus te prova. É naquilo que mais Ele te abençoa. Ele disse para Abraão, me dá o teu filho. Eu vou te provar no filho. E hoje, Abraão, pai de multidões. Somos filhos de Abraão. Por causa de uma promessa, Deus provou ele. Levou ele até para a morte, né? Sacrifica o filho. Eu te provo naquilo que mais vai te abençoar. É nisso que eu creio. Eu também. Peraí que eu vou chorar. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus.
Glória a Deus. Toda honra e glória para ti, meu Deus. Não posso nem chorar. Meu Deus, é forte. Ai. Então, se Deus está te provando na área financeira, é nessa área que Ele vai te abençoar. Amém. Quem passa muita luta, talvez agora quem acompanha a gente aí, posso virar um pouquinho aqui? Se Deus está provando você no teu casamento, se prepare para ser um bom conselheiro de casais. E muitas experiências que eu tive, muitas. Eu lembro-me de um fato interessante na igreja. Uma vez Deus me revelou uma pessoa, assim, Deus me revela uma pessoa que você está aqui no culto e você está com uma dúvida. Olha só, isso me marcou muito. De tantas outras coisas que tem assim, mas isso marcou muito. Que você está grávida, está gestante. Só que você está com dúvida se o pai da criança é o teu marido agora. Porque você vem de um outro relacionamento. Mas o pai, só que a pessoa que você está agora é a pessoa que você ama, a pessoa que você quer viver com ela. Só que ele não pode gerar, ele não pode ter filho. Porque pela Bíblia, quem gera o homem e a mulher concede. Então, eu falei, só que o teu esposo atual, ele não pode ter filho. Ele não pode. E você está grávida, no teu coração há uma ameaça que se o filho não for dele, o casamento acaba e você vai perder tudo. A mulher disse, sou eu, pastor. Irmão, eu digo que aquela revelação, minha paz acabou. Porque eu falei assim, Deus me manda dizer mais, que você não vai embora, vai fazer o exame da criança e vai constar que o pai da criança é ele. Ela disse, porém, ele não tem próstata. Ele levou um tiro e ele não tem próstata. E o médico falou para ele, é impossível você ser pai. Quando ela me disse aquilo, Antônia, pensei, meu Deus, e agora? E se esse menino nascer agora? A mulher está grávida. Ela se separou do outro tem pouco tempo. E não for desse, for do outro. Vou ser processado, né? Eu vou ficar envergonhado. Sim. Todo esse tempo de trabalho aqui, meu Deus, e agora? Preocupação humana. Preocupação é humana. Sim. Eu disse, meu Deus. E aí, todo dia, ou toda semana, essa mulher mandava mensagem para mim. Pegou meu telefone, lá conseguiu não sei quem lá. Todo dia mandava, pastor, falta tantos dias para o menino nascer. Ai, meu Deus. Eu estava em paz. Mas quando ela dizia assim, ó, tal dia vai nascer. Meu Deus, irmão. Eu disse, meu Deus, e se esse menino for do homem que o Senhor revelou, meu pai, que eu sei que o Senhor opera, eu sei que o Senhor cura, mas eu estou com dúvida. E Deus me disse só uma palavra. Deus me dizia onde eu estava. Até dormindo Deus falava comigo. Confia. Dizia, Senhor, como é que eu vou confiar? Confia. Irmão, o menino nasceu. Quando nasceu, ela disse, pastor, o menino nasceu, eu fiz o DNA. Agora vai chegar o resultado do exame. Daqui 30 dias. Eu disse, oh meu Deus, eu vou bloquear essa irmã. Eu vou bloquear, eu vou fazer alguma coisa, eu estou perdendo minha paz. Estava mais ansioso do que ela. E eu não disse para ninguém isso. Mas eu comecei a comer ansioso, me deu ansiedade. E Deus dizia no sonho, pareceu para mim, Deus assim, pareceu um pastor que eu muito respeito, porque Deus dá projeção profética. Projeção profética é o quê? É porque você não conhece a face de Deus, você não sabe, Deus é espírito, né? Sim. Então você não sabe. Então Deus dá projeções. O que é isso? Deus mostra para você alguém que você sabe que te persegue no teu sonho. Aí Deus te dá um sonho com essa pessoa, que você entende que é o inimigo, porque Deus deu uma projeção, né? Isso. Se você vê uma pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, que talvez nem Deus até levou já, mas a pessoa que te representa uma autoridade para você, que você ama, e te apresenta te dando, por exemplo, um copo d'água desse aqui, você diz, rapaz, é Deus, né? Você entende por isso, dessas projeções. Então, eu tive esse sonho que o meu pastor dizendo assim, confia. Meu Deus. E eu estava almoçando. O telefone tocou. Disse, eita, meu Deus, é a mulher de novo. Ela disse, pastor, o meu marido, eu estou no interior. Ele está indo lá agora buscar o DNA resultado. Pastor, eu digo para ele que não chegou, ou digo que ele pode ir lá buscar? Meu Deus. Eu posso mentir para ele, pastor? Aí eu
eu tava com o prato cheio de comida, irmão. Aí um telefone desse fundo. Aí quando eu fui dizer pra ela, irmã, pede pra ele esperar. Pegue o primeiro resultado do exame. Deus falou, confia. Eu não trouxe o áudio, até para não comprometer, né? Para não expor ninguém. Sim. Essa experiência foi minha. Da pessoa também, mas eu que estou contando, então. Irmã, o homem foi buscar o resultado do exame. Eu não comi mais. Deixei o prato lá, paguei pelo prato e pedi desculpa ao dono do restaurante. Fui embora. Fiquei dizendo, Deus, agora eu quero saber se é o Senhor mesmo que me revela e que fala comigo, que me mostra as coisas. Rapaz, eles mandaram o áudio gritando. A sogra mandou o áudio gritando. A mãe mandou o áudio gritando. Meu Deus, Deus é justo. O filho é dele, pastor. Deus me deu um filho de um marido que não tem próstata. Nossa, glória a Deus. E eu chorei muito dizendo, Deus dizendo para mim, confia. O nome desse podcast é uma bênção. Você crê. Tudo é possível. Aquele que crê. Isso me marcou muito. Porque às vezes eu tinha muita dúvida, sabe? Muita dúvida. Porque nós somos humanos, né, pastor Wesley? E realmente vem a dúvida no nosso coração. E olha, hoje vivemos em um tempo de tanta mentira, irmão. Tanto engano, tanta coisa acontecendo. E você tem medo de ser algo de emoção, algo que alguém está falando para te agradar. Mas eu vivi essa experiência. Meus filhos são bênçãos do Senhor, promessas do Senhor. Meu casamento é uma bênção do Senhor. Tudo que eu tenho vivido, irmão. Deus tem me usado para abençoar muitas vidas. Muitas vidas. E se eu fosse ficar com a senhora aqui, a senhora pode marcar outro podcast, não me oferecendo não, mas se quiseres, eu tenho muitas coisas para contar de experiência que eu tenho vivido com Deus. Eu gostaria de ouvir uma experiência engraçada. Eita! Engraçada. Cheguei em Pimenta Bueno, com 18 anos de idade, assim que casei, me mandaram para o interior. E os irmãos de Pimenta Bueno vão entender o que eu estou falando, e não é falando mal de vocês, de maneira nenhuma, é a experiência minha que eu tive, muito triste quando eu cheguei lá. E aí, irmão, ninguém, meio que não me aceitou. Tinha um pastor lá, muito usado por Deus também lá antes. E aí, quando eu cheguei lá com 18 anos, tinha acabado de casar, alguém disse, tão novo, né? E a igreja esvaziou-se. Ficou só eu ali. Quando pensar que não, que chegou 2, 3 irmãos para o culto, foi algo assim tão triste, irmão, que encontraram até um sapo lá dentro do bebedouro. Meu Deus, aquilo foi terrível. Acabou tudo. Eu chorava. Aí eu falei, vou montar os móveis. E meus móveis já foram em cima do caminhão de soja. Quando montei os móveis, o rapaz disse, pastor, eu montei seus móveis aqui, tudo certo. E eu orando 6 horas. Ele disse, está aqui. Só sobrou um monte de coisa aqui, pastor. Eu abri um monte de parafuso. Ele botou tudo errado. Aí, tudo novinho, tinha acabado de casar. Minha esposa chora, meu Deus, velho. Comecei a passar dificuldade, prova. E a igreja vazia. Só que uma criança se apegou a mim. A mãe dele deve estar me ocupando, vai saber. A mãe do Pedrinho, irmã Neuziné. O Pedrinho disse, pastor, todo mundo é monte, não, vou ficar com o senhor aqui. O senhor gosta de monte? 9 anos ele tinha. Nossa. Eu disse, eu amo monte, meu filho. Né? Eu gosto de monte. E aí ele falou, vou pro monte. E eu fazia 21 voltas. Parece loucura, mas eu sou meio esses negócios comigo. 21 voltas de joelho dentro da igreja. Igreja grande. E à noite eu ia pro monte, eu e o Pedrinho. E um dia, ele me virou meu parceiro, meu amigão. Eu vindo do monte. Não. No monte, orando, eu disse, Deus, estou passando necessidade aqui nesse lugar. E eu sempre gostei de tulipa. Você sabe o que é tulipa, não? Não. Vocês sabem, só que a gente não presta atenção. Quando você vai no mercado, você compra frango, o meio da asa, o nome daquilo é tulipa. Eu não sabia. Pode ver, ele tá lá, tulipa. Só que esse nome tulipa eu também descobri agora. Eu chamava de meio da asa mesmo. Ah, tá. Meio da asa. Meio da asa. E aí, de frango, o que acontece? Aí eu orando assim no monte, aí eu tinha um negócio de profetizar para mim mesmo. Eu dizia, em nome de Jesus, eu não vou passar fome nessa cidade, não. Eu vou pro mercado, a partir de hoje, Deus, eu nem no mercado mais entro. A partir de hoje, se o Senhor, olha só que loucura, se o Senhor, eu profetizo, que o Senhor vai fazer a bênção lá na minha casa. Eu não vou passar fome, eu não vou dentro daquele mercado, não. E o mercado é o que delícia.
Pé da rodoviária. Eu não vou entrar naquele mercado mais, está profetizado. O senhor vai mandar a bênção vir de lá para cá, para casa. E o Pedrinho tinha um negócio de ser arrebatado. Eu toda vez que começava a orar, na hora de ir embora ele arrebatava, porque eu tinha que levar ele nas costas, ele era pequenininho, ele não queria ir a pé. Isso é abençoado, olha. Aí na hora que eu falei, aí eu vi que ele arrebatou, né? Diga, agora eu vou profetizar. Eu não entro mais no mercado, que delícia. Aí o Pedrinho disse, aleluia, ele ouviu. De manhã, e ele tinha um negócio, como ele, acho que passava umas provas de comida também, foi lá para casa na hora do almoço. Ele sempre ia chegar às 11 horas e chegava por lá. Pai do Senhor, chinelo maior que o pé dele, chegou lá e disse para mim, Pai do Senhor, pastor, e Pai do Senhor, Pedrinho, como é que tá as coisas por aí? Tá tudo bem. E a Neide disse, só tem arroz. Ele falou, tem almoço? Eu digo, Pedrinho, tem não, Pedrinho, só arroz. A gente falou, tem aqui R$1,75. R$1, R$1,75. Falei, me dá aqui, Neide, vou ali no mercado. Aí o Pedrinho perguntou, que mercado? Falei, que delícia. Mas essa profecia tá fraca. O senhor tá devagar. O senhor ontem no monte falou, não entre mais no que delícia, tá profetizado. Falei, varão, esquece isso aí, varão, tava só treinando. Para com isso aí, vamos parar com isso e vamos no mercado. Vambora. Irmã, eu fui. Mas meu coração triste. Me dizendo, profeta, a minha profecia foi fraca. Não deu certo. Mas amém. Quando eu cheguei no mercado, eu falei, pastor Guilherme, ele disse, pastor Wesley, quantos quilos de asa? Eu disse, varão, vigia. Só é 1,75, vezes dá 3, para mim, para o Pedro e para minha esposa. Aí ele colocou as 3. O valor, um pouquinho a mais, centavo, ele me deu para me ajudar. Quando eu peguei as 3 asinhas, que eu fui tirando assim da balança e pegando, alguém bateu no meu ombro. Disse, pastor Wesley, eu escondi aqui, eu peguei ela e escondi logo aqui, né? Disse, ô, meu irmão, o que você está escondendo aí, pastor? Eu falei, ô, varão, é o almoço. Aí ele olhou e disse, 3 asinhas? Disse, 3 asinhas. Me dá isso aqui. Aí jogou assim, só segura aí. Disse, encha um saco de asa pro pastor. Rapaz, encheu assim, irmão. Ele falou, agora me dá aqui o carrinho. Pedro pega outro. Pedro já pegou outro carrinho. Tom! E foi enchendo, irmão. Mas jogou tanta batata. E batata, mas muita batata. Tomate, cebola. Fui colocando um monte de tiro. O outro carrinho enchendo. E eu com medo, meu Deus do céu. Se ele fizer eu pagar esse Deus, o irmão também tá brincando, não sei. Aí o menino do caixa falou, aproveita, pastor. Eu digo, ô, glória. Esse homem é abençoado. E encheu 2 carrinhos. E o Pedrinho já feliz da vida, cantando dentro do mercado, alegre. Na hora de pagar, ó. Eu olhei assim, o homem passou. Aí eu disfarcei, né? Eu vou botar aqui a mão no bolso, vai que o irmão não tenha dinheiro, eu vou pelo menos disfarçar. Coloquei a mão no bolso, o irmão bateu na minha mão. Epa! Quem fez a compra? Foi o senhor. Ele disse, então, eu é que vou pagar. Digo, oh, meu Deus. Saiu um carrinho assim na frente do mercado. Aí disse assim, e tem mais. A partir de hoje, o senhor não é mais para entrar no que delícia. O senhor vai pegar um papelzinho, escreve e manda o Pedro lá em casa que eu venho aqui pegar para o senhor. Glória a Deus. Que maravilha! E nunca mais, até hoje, entendo que delícia. Sabe que experiência eu tive com Deus tremenda. Nossa. Tinha dias que eu acordava de manhã, meu Deus, eu vou comer o que aqui hoje? Quando eu abri a porta, os irmãos amarravam, irmão, sacola de pão na fechadura da porta. Quando eu abri, parece que o anjo do Senhor. Eu abri a porta, a sacola vinha assim, pum. Deus é fiel. Deus é fiel. Nossa. Essas são experiências que eu considero até engraçadas, né? Sim. Mas que foram experiências que Deus se manifestou nelas. Glória a Deus. E às vezes a gente pensa que às vezes a gente fala assim, Deus vai usar um empresário para me abençoar. Se Deus quiser usar um menino de rua, se Deus quiser usar, né? A irmã contando pra gente que a irmã contando testemunho que não tinha aliança, casou não tinha aliança. Aí a menina disse, mãe, a senhora não tem aliança, mamãe. Deus vai usar alguém, meu filho, um empresário para dar aliança pra mamãe e pro papai. Aí quando vinha na rua caminhando, o menino de rua falou assim, ei senhora, eu ganhei um presente ali de uma mulher ali, mas não serve no meu dedo não, meu dedo é muito grosso. Pensa dar no seu. Ela pegou assim, será que esse menino roubou meu dedo? Não, eu ganhei. Aí ela colocou assim no dedo, deu certinho. Aí falou, marido dela, pega o teu dedo. Aí ele colocou certinho. Aí a menina disse, não era o empresário, mamãe, que ia lhe dar? Deus faz milagre. Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Do jeito que ele quer mesmo.
Nossa, estou impactada aqui, pastor, com os testemunhos de fé. Se você... Como é que é? O podcast é? Você crê? Eu creio, por isso tomo posse da vitória. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para todos que estão ouvindo, escutando, né, uma mensagem de fé e de esperança. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 4. Contudo, Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Versão aqui de James, atualizada, versículo de número 5. E por isso, essa parte é triste, não podia realizar ali nenhum milagre. Em outras versões é poucos milagres, com exceção feita em alguns doentes, ou seja, poucos milagres, que ao impor de suas mãos foram curados. Ou seja, o versículo 2, o versículo 3, alguém pergunta assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? A verdade aqui é que onde não há honra, onde as pessoas não honram a Jesus, ele não opera milagres. Até opera, mas é bem pouquinho. Talvez na sua casa tenha alguém que você não acredita, não bota fé, como dizemos aqui, como falamos aqui no nosso estado, nossa região, nossa cultura tem essa expressão, não bota fé em você. Talvez você, eu falo com alguém aqui agora, que talvez, por exemplo, eu sou pastor. E eu digo para os meus irmãos assim: Jesus vai te curar hoje. Se aquele povo honrar aquilo que eu estou falando e crer, eles recebem. Mas tem aqueles que só acreditam se vir outro para falar aquilo que eu estou falando e ele fala a mesma coisa. Ah, agora eu acredito porque o fulano de tal falou. Como aquela menina que falou quando Pedro bateu na porta, dizendo: estou aqui, Pedro. A menina disse: Pedro está chamando aí na porta. E a menina disse, aí o pessoal disseram: não, tu tá tendo, esse é o anjo dele, tu tá tendo visão aí, não é ele não. Ou seja, porque era uma menina. Se não acreditaram, não honraram. Se você honrar, talvez na tua casa tenha um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, que vai orar por você, que vai falar algo de Deus para a tua vida. Não espere acreditar naquilo que eu estou falando. Acredite em alguém também que está agora te falando algo, profetizando para a tua vida uma bênção. Você crê? Você pode crer nisso? Porque se você crer, não será pouco milagre, será muito. Jesus disse: sabe por que eu não posso operar muito milagre aqui? Porque os que estão próximos de mim não acreditam. Porque os que estão perto de mim não creem naquilo que eu faço. Por isso eu só posso operar poucos milagres. Creia que tem uma bênção dentro da tua casa. Eu li um livro interessante. O livro é Há um Milagre dentro da sua casa. A bênção está aí dentro. Tem alguém que Deus quer usar. Talvez na tua igreja. Talvez o teu pastor, que é um homem de Deus, mas é um homem simples. Tua pastora, um amigo, alguém que Deus quer usar para falar com você. Você diz: não, é um menino, é uma menina, é uma criança. Honre, porque onde há honra, há milagre. E há muitos milagres. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Pastor, quero agradecer, pastor Wesley, pela sua presença aqui no nosso primeiro podcast. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, sua família, a sua igreja, né, o seu ministério, o seu chamado. Né? Eu sei que muitas vidas serão impactadas com esse testemunho. E volte para contar mais. Nós vamos convidar novamente o Senhor para voltar, tá bom? Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é uma honra, sabe? É um privilégio muito grande poder estar aqui falando de Jesus, falando da obra do Senhor, falando dos feitos de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras feitas pelas suas mãos. Nós somos a prova de que Deus é Deus de oportunidades, por isso estou aqui. Muito obrigado. E eu quero agradecer a você que continuou aqui até agora nesse bate-papo tão abençoado. Que Deus possa abençoar você e que você possa guardar essas palavras que foram faladas aqui. A gente tem muito a agradecer pela audiência de cada um de vocês. E vocês curtem, compartilhem. E se não é inscrito no canal ainda, tá? Se inscreve. E outra coisa que eu queria deixar um recado para você.
Se você conhece alguém que tem um testemunho de fé, de esperança, um testemunho impactante, coloca aqui nos comentários para a gente estar convidando, tá? Pastores, pessoas que você possa saber a história deles de fé e de esperança, porque esse programa é para abençoar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas e transformar. Que Deus venha operar grandemente através desse programa. E a honra e a glória do Senhor Jesus. Até mais, gente!